Olá a todos mais uma vez, aqui é o professor Renato, professor de inglês do CEF12, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula aí do primeiro bimestre de 2024. Como eu tinha falado anteriormente, a partir desse vídeo, né, dos próximos, que eu ia fazer um vídeo separado por ano, aquele que eu fiz na semana passada, que é a avaliação diagnóstica, era de uma atividade que ela era voltada tanto para os oitavos quanto para os nonos anos. Só que agora a gente vai começar a separar os conteúdos, até porque eles não vão mais coincidir. Pode ser que tenha um vídeo ou outro do nono ano que ele vai servir para revisar um conteúdo do oitavo ano e fica até parecido, mas geralmente a partir de agora eles vão ser de forma separada, tá bom? Então não se esqueçam de se inscrever no canal também para receber as notificações desses vídeos que vão sendo postados a partir de agora, tá bom? Essa atividade que a gente vai explicar hoje, que eu vou falar para vocês, ela já foi feita a partir do livro didático que vocês receberam esta semana lá da coordenação, tá bom? Praticamente, os vídeos vão passar a ser mais curtos, até porque, como eu não posso passar uma atividade muito longa, até porque para eu passar um exercício que seja muito mais complexo ou que tenha vários exercícios, eu preciso de um momento presencial com vocês. E se eu fizesse com várias atividades, o vídeo se tornaria muito longo. Aquele primeiro vídeo ele ficou muito longo porque, como ele é uma avaliação diagnóstica, eu tive que explicar detalhadamente, pergunta por pergunta, vocabulário por vocabulário, gramática por gramática, o que estava ali nas entrelinhas, tá bom? Mas agora eu vou ser bem mais direto, então não será um vídeo tão longo, aqui ele teve quase 50 minutos. Esse aqui vai ser um pouco mais curto, tá bom? Então, vamos lá. Então, Lesson 2, vamos aí para a nossa segunda aula. Então, o exercício ele é basicamente de interpretação de texto, né? Mas eu não fiz perguntas para vocês retirarem alguma determinada informação do texto. Ele tem uma parte gramatical, que é da questão 1, e a parte de tradução, que é a questão 2. Então vamos primeiro aí para a questão número 1, que é In your notebook, write down the sequence of relative pronouns that correctly completes the blanks in the text. Então a questão 1 é sobre pronomes relativos. Então lá você tem 4 opções com sequências diferentes de pronomes relativos. Eu não vou traduzir o texto agora, eu vou só explicar o que são pronomes relativos. Apesar da gente já ter, desse ser um conteúdo de oitavo ano, eu vou explicar novamente do zero como se vocês estivessem vendo aquilo pela primeira vez, né? Então nós temos aí relative pronouns, pronomes relativos da língua inglesa. Primeira coisa que vocês têm que saber. Pronome relativo, quando ele cai no vestibular, provas de vestibular, Enem, concurso, o nome dele já é autoexplicativo. Então, ele é relativo a algo que foi mencionado anteriormente. Então, used to refer to nouns mentioned previously. Então, uma das questões que mais repetem em concursos públicos, vestibulares, pais, essas coisas, na língua inglesa são questões de referente, onde ele menciona para você, ele destaca para você um pronome relativo dentro daquele texto e ele quer saber de você a que ideia, a que coisa, a que lugar, objeto, animal, o que seja, a que aquele pronome relativo se refere, tá bom? Então ele sempre menciona algo que apareceu anteriormente no texto. Ele pode se referir, como já falei, people, places, things, animals or ideas. Então refere-se a pessoas, lugares, coisas, animais ou até a ideias. O que é mais complicado da gente interpretar no texto é quando um pronome relativo refere-se a uma ideia. Porque geralmente a ideia, quando ela aparece no texto, ela não se resume a uma palavra. Às vezes é uma oração inteira com sujeito, verbo, predicado, e que se o aluno não prestar atenção, ele acaba errando facilmente a questão.
E can be used to join two sentences. Geralmente nós utilizamos esse pronome relativo para unir duas frases, duas orações. Porque já que ela está se referindo a algo que foi mencionado anteriormente, ela vai, digamos, puxar o sentido que foi mencionado anteriormente, unindo essas duas frases. Os pronomes relativos mais comuns, mais utilizados, são esses aí, que é o which, that, whose, whoever, whomever, who, whom, what, where e when. Só que para o nosso exercício e para este ano letivo, né, nono ano, a gente vai focar em apenas 4, né, que são os mais comuns. Que no caso são aí which, that, whose e o who. Esses são os 4 que a gente vai trabalhar hoje nessa aula aqui, tá bom? Mas no decorrer do bimestre, no decorrer do ano, pode ser que esses outros vão aparecendo. Só que eu vou explicar eles bem superficialmente, tá? Porque o sentido completo desses outros aí que aparecem, que são mencionados, vocês vão ver com mais detalhes apenas no ensino médio. E não convém eu explicar o que eles significam agora, porque senão acabaria se tornando muito complexo, muito mais difícil de vocês compreenderem e acabariam confundindo com os que realmente importam para a gente nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Então, qual é a função que eles ocupam numa frase? Eles podem ter a função de sujeito, né? Então, who, which e o that, eles podem aparecer numa frase ocupando a função de sujeito. E a gente sabe que pela estrutura, a ordem direta de uma frase, tanto no português como na língua inglesa, qual é a ordem direta de uma frase? Uma frase comum. É sujeito, verbo, predicado. Não foge muito disso. Há exceções, claro, sempre há exceções, mas na maioria dos casos é essa estrutura, sujeito, verbo, predicado. Então, se eles ocupam a função de sujeito, quer dizer que provavelmente eles vão antecipar, vão anteceder um verbo. Eles têm também a função de object, objeto, que aí quem é que ocupa a função de objeto aí? Who, às vezes pode aparecer com a letra M, whom, which e o that. Aí lembre-se, se o sujeito é aquele que antecede o verbo, o objeto é o que vem após o verbo. Lembra lá do objeto direto, objeto indireto? Eles sempre funcionam como complemento de um verbo. Então, se aparecer o who, which e o that após um verbo, quer dizer que eles estão tendo a função de objeto, seja ele direto ou indireto. E por último aí nós temos a posse, né? Que só um vai indicar posse nesse caso, que é o whose, tá bom? E a gente vai ver posteriormente. Então vamos lá. Primeiro de todos aí, um dos mais comuns, mais importantes aí, who refer to people. Então quando eu estiver me referindo a pessoas, né, numa frase, eu vou utilizar esse pronome relativo. A gente já viu ele como palavra interrogativa, né, início de perguntas. Who is she? Quem é ela? Então, quem. Mas aqui é um pronome relativo. Então, por exemplo, aí, nós temos duas frases aí. Alexander Fleming is a scientist. He discovered penicillin. Então, Alexander Fleming é um cientista e ele descobriu a penicilina. Então, se eu quiser unir, lembre-se que uma das funções do pronome relativo é unir as frases. Então, se eu quiser unir as frases, já que elas estão relacionadas, né, eu posso usar o pronome relativo. E eu sempre vou usar o pronome relativo para substituir um pronome na segunda frase. Porque aquela segunda frase, que no caso é He discovered penicillin, ela faz referência a algo ou alguém que está na primeira frase. Então, quando eu falo aí, He discovered penicillin, ele descobriu a penicilina. Esse ele refere-se a quem? Ao Alexander Fleming, ou seja, refere-se a uma pessoa. Então, eu posso unir essas duas frases fazendo a seguinte modificação. Né? Então, eu tenho aí o he e está antes do verbo discovered, descobriu.
Então, eu posso pegar essa frase e fazer a seguinte modificação. Alexander Fleming is the scientist who discovered penicillin. Então, aqui eu eliminei o pronome, né, o he, e juntei as duas frases usando o pronome relativo who. Então, Alexander Fleming é o cientista que descobriu a penicilina. Então, esse que aí está referindo-se ao Alexander. E aqui, como ele está antes de um verbo, né, que é o verbo discovered, o who aí tem função de sujeito, tá bom? Lembre-se, eu falei que o who também tem função de objeto. Vamos ver aqui o segundo exemplo. This is Anna. I met her at CEF12 last year. Então, esta é a Ana. Eu a conheci no CEF12 ano passado. Então, aqui, eu tenho a segunda frase. I met her. Eu conheci ela. Eu a conheci no CEF12 ano passado. Eu tenho o pronome her, que no caso é ela. Só que o her, ele está logo após o verbo met. Conheceu, conheci. Então, eu a conheci. Então, se esse pronome aí ele está logo após o verbo, ele não tem mais a função de sujeito, como na frase anterior aí do Alexander Fleming. Ele vai ter a função de objeto. Ele é o complemento do verbo conheci. Então, juntando essas duas frases, fica assim. This is Anna, vírgula. Quando eu utilizo o pronome relativo com a função de objeto, a tendência é que eu acrescente uma vírgula, tá bom? Então, this is Anna, vírgula, who I met at CEF12 last year. Então, essa é a Ana que eu conheci no CEF12 ano passado. Então, aqui nós temos o who, novamente, só que aqui ele não tem mais função de sujeito como na frase anterior, e sim de objeto, porque ele está se referindo a esse elemento aqui, é o her, que era complemento do verbo conheci, met. Então, this is Anna, who I met at CEF12 last year. Esta é a Ana que eu conheci no CEF12 ano passado. Tá bom? Então, aqui nós temos os dois modelos, né? Tanto como sujeito como como objeto. O próximo pronome relativo aí é o which, que refere-se a coisas. Tudo aquilo que não é gente, não é humano, não é pessoa. Então, nós temos aí, por exemplo, BYD Dolphin is an electric car. It can reach 100 km per hour in 5 seconds. Ou seja, BYD Dolphin é um carro elétrico e ele pode atingir 100 km por hora em 5 segundos, né? Que é a nova tendência aí dos carros elétricos. E aí, daí para frente, né? E eles têm a tendência a alcançar velocidades elevadas em um curto espaço de tempo, né? Então aqui eu tenho uma segunda frase, né? Referindo-se aí ao carro. E aí o elemento que faz referência à frase anterior é o pronome it, que refere justamente ao BYD Dolphin. E ele está antes do verbo reach, que é alcançar. Então, se ele está antes do verbo, ele está ocupando aí a função de sujeito. Então, se eu for unir essas duas frases, vai ficar assim. BYD is the electric car which can reach 100 km/h in 5 seconds. Então, BYD Dolphin é o carro elétrico que pode alcançar 100 km por hora em 5 segundos. Então, a partir do momento que eu peguei o it, né, o que está circulado aí, e substituí pelo pronome which, ele passou a ter a função de pronome relativo com função de sujeito, porque está justamente antes do verbo reach, aqui, o verbo alcançar. Outro exemplo aí. Chloe is my pet. My father found it in my backyard. Então, Chloe é meu animal de estimação. Meu pai a encontrou no quintal, né? Então, na segunda frase, o elemento que faz referência à primeira aí, que no caso é a Chloe, né, que é o nome do animal de estimação, o elemento que faz referência à primeira frase, na segunda é o it novamente, né? Já que eu estou falando de um animal de estimação. Só que aqui,
O it, ele não está antes do verbo, como na primeira frase aí do BYD Dolphin. Ele está depois do verbo found, que é o verbo encontrou no passado. Então, meu pai encontrou ela, a gata, né? A encontrou no meu quintal. Então, quando eu for unir essas duas frases usando o pronome relativo, vai ficar dessa forma. Então, Chloe, which my father found in my backyard, is my pet. E preste atenção aqui. A segunda frase, ela está dando uma espécie de informação adicional. Quando eu tenho uma informação adicional, eu coloco ela logo após o sujeito da primeira frase, entre vírgulas. Então, quem é a primeira frase aqui? Ó? Chloe is my pet. Toda essa informação aqui, ó, my father found it in my backyard, é uma informação extra a respeito da Chloe. Então, eu tenho que pegar toda essa frase aqui e deslocar ela para logo após o sujeito da primeira frase, que é Chloe. E quando eu faço isso, eu tenho que colocar ela entre vírgulas. Então, eu inicio essa segunda frase, eu substituo it por which, está aqui, ó. E aí coloquei essa frase inteirinha entre vírgulas. Então, Chloe, which my father found in my backyard, fecha vírgula, is my pet. Ou seja, a Chloe, que meu pai encontrou no quintal, é meu animal de estimação. É meu bichinho de estimação. Tá bom? Então, toda vez que eu estiver usando o pronome relativo para dar uma informação adicional, eu tenho que pegar essa informação adicional e colocá-la entre vírgulas logo após o sujeito da primeira frase, tá bom? Dessa forma que eu fiz aqui para vocês. E nessa segunda frase, né? Lembre-se, o it aqui ele está após o verbo, então ele tem função de objeto. Então esse pronome relativo it também vai ter função de objeto, tá bom? Próximo. O próximo pronome relativo aí é o that. Ele é um pronome relativo multiuso. O who, ele só pode ser utilizado para pessoas, para me referir a pessoas. O which, para me referir a coisas. O that, tanto faz, refere-se tanto a coisas quanto pessoas. E ele tem função de sujeito e objeto, tanto faz. Então, todas aquelas frases anteriores que a gente viu aí nos dois primeiros slides, todas elas eu posso substituir o pronome relativo who e which simplesmente por that. Então, onde está aí? Alexander Fleming is the scientist who discovered penicillin. Eu posso simplesmente falar that. Aqui também, this is Anna, who I met at CF12 last year. Eu posso também, this is Anna that I met at CF12 last year. BYD Dolphin is the electric car which can reach 100 km/h in 5 seconds. Ou posso falar também, BYD Dolphin is the electric car that can reach 100 km/h in 5 seconds. E a última, né? Chloe, which my father found in my backyard, is my pet. Eu posso falar, Chloe, that my father found in my backyard is my pet. Então, o that ele vai ser utilizado para falar tanto de pessoas quanto de animais, não importando se estão tendo a função de sujeito ou objeto na frase, tá bom? Ele é mais utilizado no inglês informal. No inglês formal, a gente usa o pronome relativo específico para pessoa e um pronome relativo específico para coisas. Mas no inglês informal, a gente usa o that para praticamente todas as ocasiões. Por último, aí nós temos o whose, que também se refere a coisas e pessoas, mas não na função de sujeito ou objeto, mas para indicar posse, para indicar que algo pertence a alguém ou é relativo a alguém, tá bom? Então, por exemplo, aí, eu tenho a seguinte frase: Marília Mendonça was a great singer, her voice was wonderful. Então, Marília Mendonça era uma grande cantora e a sua voz era maravilhosa. Aqui, na segunda frase, nós temos o her. O her, que é um possessive adjective. Em português, nós falamos pronome possessivo.
Só que em inglês eles não são pronomes possessivos, são adjetivos possessivos. Por que que muda de pronome possessivo para adjetivo possessivo em inglês? Por causa da função dele na frase. Na língua portuguesa, vocês vão ver também com a professora Vivi, com a professora Ana Paula, que tudo aquilo que modifica o substantivo, né? Existem as palavras que modificam o substantivo. Uma das principais é o adjetivo. Então, aqui, quando eu falo voz, né? Que significa voz, que é o substantivo voz, a palavra que antecede o substantivo é um modificador. Então, se eu estou modificando a palavra voz, ela deixa de ser pronome e passa a ser um adjetivo na língua inglesa. Para simplesmente falar que não é uma voz qualquer, é a voz dela, a voz da Marília Mendonça. Então, quando eu falo my, meu, your, seu, her, dela, his, dele, eles são adjetivos possessivos e não pronomes possessivos, tá bom? Então, se esse adjetivo possessivo está fazendo referência a uma pessoa que foi mencionada na frase anterior, que no caso é a Marília Mendonça, eu não posso usar o which nem o that, eu vou usar o whose, porque aqui ele indica posse. Ele é um modificador do substantivo voz, a voz dela. Então, essa frase vai ficar da seguinte forma. Marília Mendonça, whose voice was wonderful, was a great singer. E aqui eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz naquele exemplo lá da Chloe. Chloe is my pet, my father found her in my backyard, né? Então, quando eu estou dando uma informação adicional, eu desloco essa informação adicional inteiramente logo após o sujeito da primeira frase, que é a Marília Mendonça. E quando eu desloco essa informação extra, eu tenho que colocá-la entre vírgulas. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei toda essa segunda frase que her voice was wonderful, substituindo o her pelo pronome relativo whose, né? E coloquei logo após o sujeito da primeira frase, que é Marília Mendonça. Então ficou Marília Mendonça, whose voice was wonderful, fecha a vírgula, was a great singer. Então, o whose, pessoal, quando ele tem essa função de pronome relativo indicando posse, em português ele é o cujo ou cuja. Então, a tradução dessa frase aqui para português seria Marília Mendonça, cuja voz era maravilhosa, era uma grande cantora. Tá bom? Então, o whose tem essa tradução aí na língua portuguesa. Tá bom? Outro exemplo aqui. Take a look at this car. Observe este carro. Its front left tire is flat. Seu pneu dianteiro esquerdo está murcho, está vazio. Então aqui, na segunda frase, eu tenho o pronome, o adjetivo possessivo, né? Its. E ele faz referência ao carro. E ele está antes, por que ele é um adjetivo possessivo? Porque ele está antes do substantivo tire, pneu. Então, quando eu for reescrever essa frase, como o it ele faz referência justamente ao carro, né? Ele já está praticamente na ordem correta. Eu não preciso deslocar a frase igual eu fiz no primeiro exemplo, não. Então, vai ficar assim. Take a look at this car, whose front left tire is flat. Então, observe este carro, cujo pneu dianteiro esquerdo está vazio. Então, não precisei fazer um deslocamento da segunda frase inteira, tá bom? Como ela já estava na sequência, eu só substituí o adjetivo possessivo pelo pronome relativo whose. Então, lembre-se, independentemente do pronome relativo que você esteja usando, what, who, o that quer dizer, what não, that, who, which e o whose, quando você reescrever a frase, tem que substituir os pronomes. Então, whose vai substituir o pronome possessivo, o which, o that e o who vão substituir palavras que podem ser tanto sujeito quanto objeto na frase. Tá bom? Então, lembre-se,
Então, na questão 1 lá do texto, o texto que vocês receberam, eles têm 3 espaços em branco, 3 lacunas lá. E aí, ele pede para que você complete aquelas lacunas com os pronomes relativos, que pode ser o who, which, that e o whose. Então, você vai ver na frase, se aquela lacuna tiver antes de um verbo, quer dizer que aquilo ali tem função de sujeito. Aí pode ser who, ou which, ou that. Se tiver antecipando um substantivo, não. Quer dizer que ali você vai ter que usar um pronome relativo que indica posse, que no caso seria o whose. Então, presta bem atenção lá na atividade de vocês, o entorno daquele espaço em branco. Se está antecipando o verbo, se está após o verbo, que aí ele vai ter a função de objeto, né? Ou se tiver antes de um substantivo, porque se estiver antes de um substantivo, então vai indicar posse. Se indica posse, é o pronome relativo whose. Então, basicamente é isso. Exercício número 2. Copy and translate the underlined sentences into Portuguese. Então, lá no texto, vocês perceberam que tem 4 frases que estão sublinhadas, que são essas frases aqui, né? In our community, driving is a male-dominating activity. Females are usually not involved in it. However, Abe Beck said, I have the ability to do anything other people do. She convinced them. Afterwards, they agreed to buy a barrage for her. E por último aí, one day, Abe Beck had a great idea. She posted at the back of her barrage a notice with her phone number on it. Eu sei que a maioria de vocês, quando pegar essas frases, ninguém vai pegar ali um dicionário. Eu vou pegar um dicionário, vou ver lá o que significa palavra por palavra, e aí eu vou pegar o sentido dessas palavras e vou escrever a minha tradução. O correto é isso. O certo é fazer dessa forma. O certo é você ver as palavras ou expressões isoladamente, depois ver o que elas significam e juntar elas na frase na ordem que aparece aí no texto em inglês e aí dar o seu sentido e assim fazer a tradução. Mas eu sei que vocês gostam de ter a vida de vocês facilitada e acabam simplesmente pegando essa frase, jogando lá no Google Tradutor e o Google Tradutor automaticamente vai fazer a tradução para vocês. Eu não estou aí para acompanhar como vocês estão fazendo. Se você quiser fazer dessa forma, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que qual o problema? Quando nós tivermos nossa aula presencial, vocês não vão ter acesso a Google Tradutor. E geralmente essas palavras, algumas expressões, podem cair em provas também, principalmente prova escrita e prova oral. Então é bom que vocês não fiquem acostumados a simplesmente ficar jogando palavras, frases, textos no Google Tradutor para ele fazer todo o trabalho para vocês, porque dessa forma vocês não estão aprendendo praticamente nada, tá bom? Então, assim, é só uma atividade para vocês responderem, beleza. Então vai lá, usa o seu Google Tradutor para terminar logo isso aí, mas saiba que futuramente, quando nós estivermos trabalhando com tradução dentro de sala de aula, a gente vai fazer isso para que nós consigamos assimilar o sentido daquela palavra, daquela expressão, tá bom? Só assim a gente aprende língua inglesa, tá bom? E é isso. Então, basicamente, as atividades são essas. Então, copiem essas frases aí no texto, no caderno, quer dizer, e deixe um espaço aí para vocês anotarem a tradução delas, que aí assim que eu voltar para a aula presencial, se eu não me engano, na última semana de março, aí eu faço a conferência, dou vista e atribuo a nota, tá bom? Só relembrando, as atividades que eu vou passar a partir de agora, antes do meu retorno, elas já são todas do livro. Então, quem não pegou o livro ainda na coordenação, faça isso o mais rápido possível, porque basicamente as atividades que eu vou passar são de lá. E eu não vou preparar mais um material para imprimir e entregar para vocês. Eu vou simplesmente selecionar o exercício do texto, do livro didático, falar a página ou as páginas e pedir para vocês copiarem e responder no caderno. Todas as atividades têm que ser copiadas e respondidas no caderno. Vocês não respondem nada no livro. Esses livros,
eles são empréstimos. Você recebeu eles este ano, só que lembre-se, ao final do ano você tem que devolvê-lo para que os alunos de 2025 do nono ano utilizem ele também. Por isso que não dá para ficar respondendo no livro. Então o livro é mais para consulta, para a gente ler, acompanhar, e aí as atividades, os exercícios vocês fazem apenas no caderno. O visto é só no caderno, tá bom? É isso. Espero que todos vocês estejam com Deus, fiquem com Deus e nós nos vemos em breve, tá bom? Façam as atividades, entrem no canal, inscrevam-se para poder receber as notificações e aí a gente vai fazendo tudo dessa forma até eu poder retornar presencialmente, tá bom? Um ótimo final de semana a todos e até a próxima.